e a componente de esforço pode ser valorizada de forma diferente numa função que seja de predominância feminina ou de predominância masculina. Relativamente ao objetivo, acho que estaremos todos de acordo com a necessidade de o alcançar. A questão vai ser sempre como é que lá chegamos e o que é necessário para o fazer. Acho mesmo que os empresários estão de parabéns. É o que eu acho com toda a sinceridade e factualmente, eles estão de parabéns. Olá, bem-vindos ao Laborcast. Hoje vamos abordar o tema da igualdade salarial com a participação da doutora Fernanda Campos, Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho desde 2022. Tem um percurso profissional muito rico nesta instituição. É inspetora do trabalho desde 1996 e foi diretora do Centro Local do Grande Porto da Autoridade para as Condições de Trabalho. Exerceu ainda o cargo de Subinspetora-Geral. Contamos também com a doutora Carla Tavares, Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, cuja experiência profissional na área do trabalho é inquestionável. Foi deputada à Assembleia da República, tendo exercido as funções de membro efetivo da Comissão de Trabalho e Segurança Social, da Comissão de Assuntos Europeus e de membro suplente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Nesse âmbito, dedicou-se aos temas da parentalidade, conciliação e igualdade e integrou o Grupo de Trabalho da Parentalidade e da Igualdade de Género. Muito obrigado por terem aceitado o desafio de participarem neste Laborcast sobre o tema da igualdade salarial, mitos, preconceitos e realidade. Doutora Fernanda Campos, doutora Carla Tavares, muito bem-vindas ao Laborcast. Muito obrigada. É um gosto estar aqui e uma honra. Obrigada pelo convite. Não, com muito gosto. Obrigada também. É um gosto e, sobretudo, bem acompanhada, porque estar acompanhada pela minha colega, a doutora Fernanda Campos, é sempre um privilégio. No meu caso, é um luxo poder contar com a vossa participação em conjunto, designadamente sobre este tema da igualdade salarial e igualdade de tratamento. Recentemente temos tido alguns movimentos nesta área da igualdade. É um tema que em Portugal ganhou alguma preponderância nos tempos mais recentes, nos últimos anos. E, portanto, mas também temos presente que a igualdade de tratamento não é um objetivo recente. É verdade que assumiu a ordem do dia recentemente, 2, 3 anos, mas não é um tema recente. Por exemplo, o princípio do trabalho igual, salário igual, tem raízes profundas em Portugal. Está na União Europeia, no espaço de influência das Nações Unidas. Basta pensar o trabalho que a OIT tem feito nesse domínio. Contudo, as diferenças salariais persistem, existem, subsistem, resistem. Recentemente, a União Europeia deu mais um passo através da aprovação da Diretiva sobre a Transparência Salarial, a qual deve ser transposta até ao dia 7 de junho de 2026. Estamos neste caminho para a transposição. E, portanto, embora não seja um tema novo entre nós, está a ganhar relevância na vida do dia-a-dia das organizações, das empresas e também das vossas instituições. Recentemente, também, de acordo com um estudo da Mercer, estudo sobre a transferência salarial, cerca de 40% das empresas não conheciam ainda as obrigações e os objetivos nestes domínios e as respectivas implicações. Portanto, a primeira questão que teria para vos colocar é a seguinte: o que é que devemos fazer para ultrapassar a falta de informação ou de meios para apanharmos este comboio de alta velocidade, ou pelo menos construirmos uma via rápida, mas justa e que não estrangula as obrigações com obrigações e custos para a transparência salarial? O que teriam a dizer sobre esta primeira questão? Bom, eu posso começar. De facto, não é exatamente falta de informação e também não é estrangulamento das empresas, porque de facto aquilo que vamos conseguindo e a igualdade de género e o pagamento igual para o salário, para o trabalho igual e de valor igual é fundamental para locais de trabalho saudáveis, para empresas que vão caminhando sustentadamente, que se desenvolvem de forma sustentada. E de facto, Portugal também tem, e seguramente a senhora Presidente da CIT vai falar, a Carla vai falar mais aprofundada e apropriadamente disso. Portugal tem uma legislação avançada e, embora não tenha sido implementada a lei desde em 2018, mas ela existe, as empresas estavam alerta. O que é que aconteceu entretanto? Aconteceu entretanto uma notificação massiva da Autoridade para as Condições de Trabalho e é isso que provavelmente faz com que as empresas tenham aqui um cuidado, um olhar mais cuidado. Mas há muito a fazer, não é uma questão de
ok, agora veio a ACT e vamos cá cumprir para inspetor ver. Não é isso que está em causa. O que está em causa é percebermos todos e conseguirmos chegar às pessoas com informação que as consciencializem que as pessoas são pessoas no local de trabalho, independentemente do género. E que o cumprimento daquilo que está determinado, legalmente determinado, vai ser positivo para a organização que dirigem. E isso é fundamental. E aquilo que vai ser positivo para qualquer um de nós, para a organização, não vai estrangular, vai exigir um esforço, mas vai ajudar a que esse esforço, uma vez feito, se mantenha e desenvolva e que sustente a empresa, porque o que nós pretendemos são locais de trabalho saudáveis, seguros para todos e é fundamental que tratem as pessoas da mesma maneira. Portanto, sim, a notificação da ACT massiva fez abanar um bocadinho as consciências, mas não foi só isso, porque quer a ACT e muito antes da notificação ser feita e desta exigência inspectiva, há um trabalho enorme que foi feito pela CIT, nomeadamente com o guia que apoia as empresas a fazer, pelo GEP, que trabalhou todos os dados que são necessários para fazermos esta seleção e para trabalharmos nele. Portanto, há aqui um conjunto de esforços que são articulados para que as empresas consigam beneficiar e responder bem quando são notificadas. Muito bem. E da parte da CIT? Bem, da parte da CIT tem logo a ver com a criação da CIT. E quando nós falamos da promoção da igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, temos que falar na criação da CIT. E a criação da CIT não tem meia dúzia de dias. Bem, pelo contrário, tem 45 anos. A CIT foi criada em 1979, precisamente num quadro de adesão de Portugal à União Europeia. Foi solicitada a adesão em 77, eu nunca me esqueço do ano, porque é o ano que nasci, por isso nunca me esqueço do ano. E a CIT foi criada precisamente porque o nosso país começou a dar um conjunto de passos para cumprir determinados objetivos que permitissem depois vir a aderir, o que aconteceu em 86, como bem sabemos. E por isso, nessa altura, em 79, e na altura ficou conhecida como a Lei da Igualdade. Aliás, é curioso porque agora, por causa do aniversário dos 45 anos, acabei por descobrir essa particularidade. A Lei da Igualdade foi assinada no último dia da legislatura que antecedeu, na altura era liderado pelo Mota Pinto, e foi no último dia da legislatura que foi assinada a Lei da Igualdade e que depois já entrou em vigor com a Maria de Lourdes Pintacilgo nas funções de Primeira-Ministra. Isso é uma particularidade interessante que eu só descobri agora no âmbito da comemoração dos 45 anos, porque fui fazer algumas pesquisas e descobri esse fator, essa curiosidade histórica da Comissão. E a CIT surgiu com esse objetivo, promover a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho e também para dar resposta àquilo que se começou a verificar após a Revolução de Abril, que foi a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, coisa que não acontecia antes. Nós sabemos perfeitamente que antes da Revolução de Abril havia uma série de limitações à presença das mulheres no mercado de trabalho, havia inclusive algumas profissões que estavam completamente, não eram restritas, eram vedadas mesmo, eram proibidas que as mulheres pudessem exercer. E outras que podiam exercer, mas não se podiam casar, por exemplo. Precisamente, sim, havia algumas limitações e por isso foi criada a CIT na altura muito na lógica da conciliação, ou seja, de dar uma maior proteção e assegurar uma maior proteção na maternidade às mulheres trabalhadoras. Claro que isto depois acabou por ter uma evolução e hoje a CIT tem uma dimensão completamente diferente, continua a ter na sua missão a proteção da parentalidade e a promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, mas depois também, naturalmente, tem como missão a promoção da igualdade e não discriminação no mercado de trabalho. E é nesse âmbito que também tem desenvolvido a sua ação e acho curioso, há pouco referi aos mitos, nós no Dia Nacional para a Igualdade Salarial, a campanha que nós costumamos, de há 2 anos para cá, que temos divulgado, é precisamente mitos e factos e que estão assentes nessa lógica, ou seja, alguns mitos relacionados com a igualdade salarial e alguns fatos, nomeadamente, porque as mulheres normalmente preferem trabalhar em trabalhos menos remunerados, que não é verdade, não lhe é oferecida as mesmas oportunidades e isso ainda existe. E é curioso ter referido isso. Mas, de facto, este é um caminho que nós temos feito e no que se refere à questão da informação, a Mercer, que aliás é membro de um fórum que a CIT dinamiza, que é o Fórum IGEN, Organizações para a Igualdade, o que já por si também é o reflexo do compromisso que hoje em dia as organizações começam a ter e têm com as questões relacionadas com a promoção da igualdade. E nesse estudo, de facto, a Mercer não só demonstra um conjunto de dados que são importantes, como também tem desenvolvido alguma
proatividade e apoio às empresas na implementação de regras que decorrem da Lei 60. E, efetivamente, a CIT tem não só por força da lei, mas também no âmbito destas notificações, promovido ações de sensibilização. Aliás, neste momento já decorreu uma no passado dia 6, agora vamos ter outra no dia 20 e outra no dia 26, com perto de 200 pessoas a participar em cada uma destas ações. Tem sido bastante significativo, nós já fizemos isso em 2023, estamos a voltar a fazer agora e tudo aquilo que nós podemos fazer para apoiar as empresas, estamos a fazê-lo. Agora, uma coisa é certa, e aqui concordo com a Fernanda, não há melhor meio de divulgação do que terem sido feitas as notificações, porque a informação sempre existiu e a CIT no seu site... Isso também, imenso. A informação sempre existiu, mas de facto, quando as empresas são confrontadas com esta obrigação legal, naturalmente têm que ir à procura de informação e procurarem responder. E por isso esta foi a melhor forma, mas também, eu acho que posso falar nisso por ambas, estamos de acordo, não é nenhum drama. Este é um processo que nós temos acompanhado com naturalidade e que, da experiência que tivemos com a primeira notificação em 2023, houve uma evolução bastante significativa e o interesse por parte das empresas em cumprir e em saber mais sobre esta temática. Bastante mesmo. Tem sido revelada uma grande preocupação em cumprir, um interesse genuíno e tem também nos procurado. Nós temos feito imensas reuniões, quer com sindicatos para explicar, quer com associações de empregadores, com empresas que nos pedem e associações de empregadores que nos pedem venham cá fazer uma conferência, uma sessão de trabalho para nos explicar aos quadros dirigentes como é que nós vamos executar isso. E, de facto, os resultados têm sido muito, muito animadores e é nisso que vamos apostar agora nesta segunda leva que alargamos. Bastante maior, não é? Sim. Aliás, nós temos estado juntas em muitas dessas ações. Sim, é verdade. Fazemos sempre esse esforço, que é um gosto, esforço no sentido de ajustar com outras tarefas para podermos disponibilizar, porque isso é que é o importante. O importante é perceber a importância que tem tratar as pessoas da mesma maneira, saudável, respeitosa, considerável. E o pagamento que se faz, o salário igual para o valor do trabalho que se faz, é essencial para um ambiente de trabalho que seja saudável. Que seja saudável. A ACT e a CIT são peças-chave para a concretização deste desígnio, salvo melhor opinião. E nesse sentido gostava de perguntar-vos se podiam partilhar connosco alguns exemplos do vosso trabalho no terreno, para além daqueles que já referiram, para ajudar na implementação dos objetivos. Já referiram aí a questão de reuniões com sindicatos, com associações de empregadores. Estão previstas mais algumas iniciativas para os próximos tempos que pudessem dar como exemplo deste ir ao terreno? Porque eu acho que é muito importante as organizações olharem para a ACT e para a CIT não como inimigos, como organizações que vêm complicar a nossa vida, mas como organizações que estão ali para tentar ajudar numa matéria bastante sensível e bastante difícil, porque se fosse fácil resolver o problema da igualdade salarial, se calhar resolvia-se por decreto, e não é fácil resolver por decreto. Ajuda, mas não é fácil, não chega, é necessário dar o passo seguinte. Se é que podem partilhar, que iniciativas ou outros exemplos é que poderiam partilhar dos vossos planos de atividade para os próximos tempos nesta matéria? Começando também, a ACT tem aqui uma linha de produção, digamos assim, se for possível, para facilitar a compreensão, que é informar. E investimos imenso nisso, quer naquilo que temos disponibilizado, quer nas redes, quer nas redes sociais que a ACT tem a funcionar, quer no portal, quer nos vários serviços concentrados. Isso é uma forma. Depois, obviamente, a ACT tem uma competência, uma atribuição de fazer cumprir a lei e não se demite de nenhuma das suas responsabilidades, como é óbvio, porque senão o direito do trabalho era um exercício de boa vontade e não passaria disso. Portanto, tem esse poder da autoridade pública para determinar o cumprimento da lei e sancionar. Mas não é esse o nosso objetivo primeiro. O nosso objetivo é que compreendam que a lei existe porque legitimamente as pessoas em quem votamos e os programas em quem votamos têm essa legitimidade, políticas públicas que são aquilo que a sociedade entende o melhor na evolução que quer ter e, portanto, a ACT aplica essas leis. E durante este processo, como noutros aspectos da aplicação do direito do trabalho, há sempre uma equipa de inspectores
que tratam de cada uma das empresas, ou seja, há aqui um benefício, um investimento público enorme, porque é uma equipa que vai a um sítio concreto, olha para aquela empresa em concreto e, independentemente se sanciona ou não, mas independentemente disso, aquela empresa onde vai um serviço público, com recursos públicos, a verificar o que é que está a acontecer e apoiar, porque quando nós, mesmo se é levantado um auto, o inspetor do trabalho informa o que deve fazer, como deve fazer e dá um tempo para executar, se for esse o caso, utilizando os instrumentos legais que a ACT tem para o efeito. Portanto, há aqui um benefício e neste processo tem acontecido isso. Estamos a terminar agora, porque a lei é bastante longa, a sua execução, e isso também é positivo. Acho que o legislador foi feliz nisso, porque dá aqui um tempo de maturação, de possibilidade de reflexão, de verificar todos os pontos, e isso é de facto extraordinário. E é o que tem acontecido, ok, a ACT tem preparado informação, tem trabalhado com o GEP, com a CIT, difundido informação, mas depois aplica a lei. E isso não é um castigo, é fazer com que todos tenham as mesmas circunstâncias para se desenvolverem no mercado de trabalho, que é o que queremos no mercado de trabalho mais justo possível e inclusivo. Claro que sim. E da parte da CIT também aqui alguma perspectiva para os próximos tempos aqui nesta... Várias. A CIT, para além destas ações de sensibilização que tem estado a promover, já na próxima semana, curiosamente, vamos ter a reunião de kick-off, de lançamento de um projeto que, aliás, a ACT também é nossa parceira, que é financiado no âmbito do programa SERV, da Comissão Europeia, e que o objetivo é precisamente o desenvolvimento de uma ferramenta digital em que vamos recorrer às novas tecnologias de mais avançada, aliás, designadamente a inteligência artificial, e o objetivo é desenvolver uma ferramenta que apoie as empresas na implementação não só da Lei 60, mas depois da diretiva no âmbito do processo de transposição, que vai resultar necessariamente em algumas alterações à nossa lei. Aliás, nós temos, neste momento está a funcionar um grupo de trabalho para a transposição da diretiva, que a CIT está a coordenar, mas que a ACT também integra, e com essa ferramenta nós queremos apoiar as empresas em 3 fases. Primeiro, fazer o diagnóstico, ou seja, aliás, a CIT já no passado teve uma ferramenta parecida, mas depois teve um problema, um bug informático e deixou de poder estar disponível, que era a calculadora das diferenças salariais. Ou seja, numa primeira fase vamos ter, a ferramenta vai fazer isso, depois, se forem sinalizadas ou se forem apresentadas diferenças, vai ter uma fase de avaliação que vai ajudar as empresas a proceder à avaliação das componentes das funções, e aqui com uma nota específica, porque uma das dificuldades que nós nos temos apercebido por parte das empresas tem a ver com as categorias profissionais, ou seja, nos últimos 20 anos o mercado de trabalho em Portugal evoluiu muito. E o catálogo das categorias que está no relatório único e o valor das diferenças salariais que é apontado, que é apresentado com base no relatório único, estão desajustadas com aquilo que é a realidade. Ou seja, nós com esta ferramenta também, o objetivo é proporcionar às empresas, e enquanto não se corrige de outra forma, proporcionar às empresas que, depois de terem feito o diagnóstico, possam fazer a avaliação, identificando elas as categorias e as funções que possuam na realidade, e não fazer aquilo que agora estão a fazer, que é ir por aproximação e acabando por colocar na mesma categoria... Dão disparidades. Sim, porque colocam na mesma categoria pessoas que na realidade estão a desempenhar funções completamente diferentes, criando uma lógica de diferença que pode não existir. Exatamente. Não quer dizer que não exista, não, exatamente. Mas pode não existir. É curioso porque até há muito pouco tempo atrás a informação que consta do relatório único não tinha sido muito utilizada, e agora é base do planeamento da Autoridade para as Condições de Trabalho. E há uma dificuldade que nós também queremos melhorar esse aspecto, e iremos, claro, uma dificuldade que as empresas preenchem no sentido de vamos lá despachar esta obrigação. E depois esquecem-se que aquilo que declaram é aquilo que está subjacente exatamente, ao planeamento, neste caso, mas não é só neste caso. Sim. Nós estamos também a preparar uma intervenção, uma comunicação, não será em princípio uma ação inspectiva, mas apenas uma comunicação para
alertar precisamente as empresas no preenchimento e na importância dos dados corretos no relatório único, porque de facto nós não podemos, uma intervenção que vá direta aos fenómenos, que tente combater os fenómenos que estão a emergir ou que temos que prevenir, temos que trabalhar aqui muito mais a informação que temos disponível. E também é muito importante perceberem que não é por coisa nenhuma que declaram. A informação é trabalhada, é tratada e tem consequências. E neste caso, noutros também, porque temos vários outros aspectos, nomeadamente a segurança e saúde. As empresas que lidam com a Autoridade para as Condições de Trabalho, e são muitas, estão habituadas a avaliar o sistema a avaliação dos riscos, etc. São empresas que estão familiarizadas com um sistema de avaliação. Claro que esta matéria é bem mais complexa, tem uma tessitura diferente e tem aqui também uma... É uma novidade. Novidade na forma em como está a ser exigida, na abordagem. Ou seja, na reutilização do relatório único. Exatamente. O relatório único não tinha uma relevância estatística até bem pouco tempo atrás. As empresas não faziam... Sim, e continua a ter. Sim. Só que as empresas não tinham ideia da relevância que o relatório único ou da informação que é recolhida para outras finalidades. Sim, mas o relatório único é um instrumento já existente há muito tempo para a inspeção de trabalho. Originalmente. Claro que serve a outros fins e bem, porque não vamos obrigar os particulares a estar sempre aqui a declarar coisas, mas ele é fundamental e cada vez temos que o utilizar para planear melhor a nossa ação. E daí a ação da ACT em 2023 e este ano em 2025 foi muito importante para tornar evidente que o relatório único não é apenas uma meta estatística que se tem que preencher até uma determinada data do ano. Não é aí, não é na segurança e saúde, não é em nenhum dos aspectos. Deve ser construído, como disse a Carla, com rigor. É verdade que temos aqui um desfazamento com as profissões, etc. É um tema importante e que está absolutamente desfasado, como a Carla acabou de dizer. No entanto, já há sinais muito positivos. O Instituto Nacional de Estatística está a rever a classificação das atividades económicas para incluir precisamente, por exemplo, as plataformas. Mas até que ponto? Esse é um tema... Desculpa, relativamente à questão da construção, temos a classificação portuguesa das profissões, temos as profissões que estão nos contratos coletivos de trabalho. Muitas vezes, é a percepção que tenho, e é uma percepção empírica e que pode estar obviamente errada, é que não dialoga uma coisa com a outra. Porque eu posso ter as classificações das profissões que posso ir buscar, por exemplo, para efeitos estatísticos, para efeitos fiscais, mas depois tenho as classificações das convenções coletivas. Não faria sentido pensar, por exemplo... Diálogo social. A importância do diálogo social. Mas temos que, aliás, é reforçado pela diretiva, a própria diretiva da transparência salarial, obriga a um reforço do diálogo social nesse sentido. Mas para além do diálogo social, porque teríamos que organizar... estamos a falar de centenas de convenções coletivas e de milhares de categorias profissionais, muitas vezes com nomes diferentes, que têm o mesmo conteúdo funcional. Se houver uma uniformização, não é? Até que ponto é que não faria sentido pensar um bocadinho na revisão da classificação portuguesa das profissões, naturalmente, pelo Instituto Nacional de Estatística? Chegaremos lá, seguramente. Mas em plena articulação, eventualmente com o GEP, no Gabinete de Estatística e Planeamento, com o Centro de Relações Laborais, por exemplo, com a ACT, com a CIT, ou seja, tentar encontrar aqui um mecanismo de trabalho, porque eu diria que muitos dos erros de classificação que no preenchimento do relatório único ocorrem exatamente por causa disto. Muitas vezes as categorias não têm uma correspondência direta e, por outro, temos que ter presente que, se calhar, nem todas as categorias profissionais estão em contratos coletivos. Mas, sim, claramente. E, portanto, como é que isto não faria sentido ter uma ligação, uma articulação mais... ou seja, um diálogo entre estes instrumentos? Nós temos pouca tradição relativamente de diálogo social. E os parceiros, aliás, é preciso um esforço e tem havido um incentivo permanente, diria, a que as convenções sejam vistas, a que os parceiros entrem em diálogo e se entendam, revistas e feitas novas, etc. Porque estamos todos, por tareas de extensão, a barrer todas as coisas. Mas há vários fatores, isto sem falar com também a designação estrangeira de categorias e de coisas, porque fica muito mais giro e tal, mas não tem aqui depois coincidência. Mas a verdade é que
há várias formas. Nós temos o contrato individual de trabalho pode determinar conteúdos funcionais e não é uma coisa que se aplica a todos, e pode. E depois temos, além do contrato individual que é usado e que temos as possibilidades de fazer tarefas afins ou complementares. Exatamente. Depois, isto, quer dizer, a padronização, o que eu diria era haver critérios subjacentes que fossem aqui comuns ou utilizados para chegar aí. Mas, de facto, ninguém melhor que os parceiros sociais para preencher os conteúdos funcionais dos trabalhadores da sua área. E aí seria muito mais facilitador, obviamente, e seguramente que uma classificação de profissões que tem mais de duas décadas, ou quase isso, é óbvio que, e a velocidade a que vai correr, cada vez mais ter coisas estáticas fará pouco sentido. Fará mais sentido ter definições mais abrangentes, mais elásticas, onde possa caber conteúdos funcionais e onde possam as pessoas todas, homens ou mulheres, serem tratadas e serem pagas por o valor de trabalho que fazem. Aliás, ainda hoje de manhã referi isso na reunião tripartida, porque a transposição da diretiva, não só a Lei 60, mas a própria transposição da diretiva, também é um desafio para os parceiros sociais, para não só reverem as categorias ao nível da contratação coletiva, mas também para desenvolverem, e hoje eu já tenho feito esse apelo várias vezes, no âmbito deste processo de avaliação, os fatores estão definidos pela diretiva, que são 4, mas os subfatores devem ser definidos de acordo com a realidade de cada setor. Ou seja, estas questões relacionadas com a avaliação das componentes das funções para efeitos de transparência salarial deve ser uma matéria que para o futuro deve constar da própria contratação coletiva, definindo eventualmente quais são os fatores que devem ser considerados, eventualmente a ponderação já não digo porque cada empresa saberá a sua ponderação, mas por exemplo os subfatores de avaliação, e nós já temos setores em Portugal a fazerem isso, nós já temos vários setores que têm mecanismos de avaliação das componentes das funções próprios. Já a Picer tem, no setor da cerâmica, o setor da cortiça também creio que tem, dos têxteis tem, dos cortumes tem, creio que do calçado também tem, foi das primeiras da hotelaria, aquela da Aresp também tem, ou seja, já há alguns setores de atividade que desenvolveram, e não é de agora, não foi de agora desde que entrou em vigor a Lei 60, algumas destas situações já têm algum tempo, algumas quase 10 anos, não é? E que se desenvolveram mecanismos próprios de avaliação das componentes das funções com um objetivo. Isto é que é importante, e ainda agora na sessão que nós tivemos no dia 6, eu referi. Nós estamos muito habituados a referir a questão de trabalho igual, salário igual. O que está aqui em causa é valor igual, é salário igual para trabalho de valor igual. E este é que é o desafio, e é nisto que as empresas ainda não estão a perceber qual é a dinâmica. É percebermos até que ponto é que determinada função, sendo de predominância masculina ou sendo de predominância feminina, está a ser valorada de forma diferente porque há um enviesamento de género. Pode haver enviesamento de género, mas também pode haver casos, por exemplo, de dados estatísticos. De haver, por exemplo, mais candidatos de um determinado género para uma determinada função do que do Sim, mas isso depois não tem impacto nesta avaliação. Mas pode justificar a razão da diferença. Mas aqui eu tinha aqui uma outra questão, a propósito disto, a questão das categorias profissionais. Será que não devíamos pensar, em vez de categorias profissionais, em postos de trabalho? É porque a categoria profissional é um conteúdo funcional que, por exemplo, está desagregado de outros elementos importantes. Por exemplo, a referência geográfica. Será que temos que olhar para a mesma categoria profissional de uma pessoa que está a trabalhar em Lisboa, de uma pessoa que está a trabalhar em Aveiro, ou no Porto, ou em Chaves, ou em Bragança? Porque o custo de vida é completamente diferente e se calhar faz sentido que os salários não sejam exatamente iguais e o mesmo valor. Isto pode ser suscetível de avaliação. Mas não é isso que está em causa, não. Não, o que está em causa, por exemplo, os fatores de avaliação estão definidos pela diretiva, são 4: esforços, condições de trabalho, qualificações e as competências. As qualificações não é. É esforço, competência, condições de trabalho e responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. São estes 4. Estes são obrigatórios, de acordo com a diretiva, e quando for a transposição vão ter mesmo que ficar. E depois os subfatores de avaliação são relacionados com o posto de trabalho e não com a pessoa em particular. Lá está, o posto de trabalho, a questão geográfica, mas não entra aí. Não, porque é o posto de trabalho objetivo, não tem a ver com o salário, não é a relação com o salário. É a questão do valor igual. Até que ponto é que a produtividade é igual
igual, ou o custo para a produtividade é igual num centro, como por exemplo nos grandes centros urbanos, ou em pequenos centros urbanos. Não, mas trabalhar, por exemplo, um conteúdo funcional num operário fabril, numa linha de montagem na Guarda, é igual. O que custa aquele trabalho, em termos de valor do trabalho, é igual, seja na Guarda, seja em Lisboa. Mas aí podemos estar, por exemplo, É que o valor não é valor em termos de salário, é valor em termos de desempenho, de esforço, de responsabilidade, relacionado com estes das quatro. condições Isso é de trabalho igual. que tem. Isso é igual num lado ou no outro. Mas as categorias são importantes, porque grande parte dos direitos que os trabalhadores têm advém da categoria profissional que eles têm. É verdade. E da progressão que isso, da perspectiva que eles têm de evolução dentro da organização onde estão. Isso é importante. É verdade, mas se calhar aí podemos estar, se formos, estamos aqui a colocar hipóteses, não estou a dar aqui uma opinião muito fundamentada, e mesmo porque tenho dúvidas sobre isso. E eu volto ao tema geográfico. É verdade que o tema geográfico não está expressamente pensado no tema da diretiva e, portanto, estamos a pensar normalmente em regiões ou em países ou em localizações que têm o mesmo nível de... Mas não é considerado, mas não é isso que é considerado, não é isso que se pretende. Isso não pode levar a uma desigualdade, ou seja, um desincentivo de investimento em determinadas zonas? Não, porque isso depois aí operam regras de mercado. É que não tem a ver com... Primeiro, o posto de trabalho ou as componentes das funções. Aliás, a Lei 60 e referiu há pouco postos de trabalho. Há muita gente que é crítica da expressão postos de trabalho e que entende que não deve ser usada para estes fins, mas sim, aliás, a Lei 60 refere componentes das funções. Por acaso, ainda componentes das funções é o que está definido na diretiva. Já é mais dúbio, mas o que nós temos na Lei 60 é componentes das funções. E, independentemente do local onde onde essas funções são desempenhadas, o valor que é atribuído àquela função é independente do sítio, tem a ver com valor relacionado com estes fatores. Mesmo que esteja em teletrabalho. Não tem a ver com isso. Isso é outra dinâmica que pode ter a ver com outras ponderações que uma entidade empregadora pode fazer para haver distinção. Agora, o valor do trabalho de alguém que está numa linha de produção na Guarda é o mesmo da mesma fábrica. Imaginemos uma fábrica que tem um polo na Guarda e um polo em Lisboa. O valor do trabalho desempenhado para o objetivo é o mesmo dos dois trabalhadores. O produto que eles fazem é o mesmo. Agora, por exemplo, o esforço é o mesmo, a responsabilidade não é a mesma. Não pode haver aqui uma diferenciação. O que está aqui em causa é mesmo o valor... Sim, exatamente, para este efeito não. O que está aqui em causa é mesmo o valor da componente daquelas funções e que tem a ver com as características da própria função, do posto de trabalho, se quisermos, e não com outras questões. O que é que acontece? Por exemplo, na questão dos esforços, que é um dos fatores que é referenciado pela diretiva, nós temos percebido que os esforços e a componente de esforço pode ser valorizada de forma diferente numa função que seja de predominância feminina ou de predominância masculina. Por exemplo, na área do cuidado. Nós sabemos que a área do cuidado é uma área onde há pagamentos muito baixos, os salários são muito baixos. E porquê? São de predominância feminina. Agora, a componente, o valor do esforço que é prestado por uma trabalhadora na área do cuidado é diferente do esforço que é desempenhado por outro trabalhador na construção civil, por exemplo. Se calhar há aqui uma diferenciação, mas que na realidade não devia existir, porque o valor que existe no âmbito dos esforços é similar. E é este o objetivo também que se pretende alcançar com esta diretiva. Por isso é focar a questão do trabalho igual, de valor igual, e não tanto de salário igual para trabalho igual, porque esse é um princípio que já está mais que enraizado no nosso ordenamento jurídico, e acho que Agora, a questão do salário igual para trabalho de igual valor, e depois há outra questão que nós aqui nem falámos, que é a questão do ganho, não é? Isso para não falar na diferença. Aliás, nós, se olharmos para os dados estatísticos, nós temos, em 2022, nós tivemos um índice de desigualdade salarial de 13,2 na base, que só para os 16 no ganho. Aqui então há diferenças muito grandes no que se refere à forma como mulheres e homens são gratificados de formas completamente diferentes e muitas vezes apenas e só porque um é homem e outra é mulher. E agora, voltando a esses critérios, da questão do esforço, como é que é feita a avaliação? Ela tem que ser sempre um bocadinho qualitativa, porque ela não se consegue
medir, não se consegue pesar, não se consegue quantificar. Como é que é o grau de análise ou quais são as perspectivas de análise que podem ter para estes? Estou a dar esse exemplo porque mas essa tem sido a maior dificuldade. Essa tem É. sido a maior dificuldade e nós mesmo agora nesta ação que tivemos no dia 6, por exemplo, uma das coisas que nós dissemos é que era importante e que aliás está também no guia que a CIT disponibiliza, é muito importante a participação de representantes dos trabalhadores que permitam carregar para este processo também as características que derivam da própria função. Há empresas que fizeram isso, empresas que entregaram o plano e fizeram isso, construíram um grupo de trabalho, integraram, é um dos bons exemplos, integraram os trabalhadores na discussão e na avaliação do valor do posto de trabalho. E isso é exatamente isso, que é fundamental. Claro que nós temos todos aqui uma concepção muito balizada culturalmente e isto abana muito assim, agora como é que vamos fazer isso? Porque eu não discrimino ninguém, eu nunca faço, eu pago para toda a gente igual e tal, porque toda a gente tem essa consciência e daí a importância de informarmos muito, de dizer não, isto está a acontecer, vejam lá, porque só com olhos treinados conseguimos ver, porque senão está tudo bem. Eu aqui não discrimino. Há pessoas que ficam muito ofendidas. Empresas ficam muito ofendidas porque receberam uma notificação da ACT e elas não discriminam ninguém. Sim. Porque na primeira fase da análise é muito difícil identificar essas discriminações. A questão é a segunda fase. Nós ajudamos e também tem outros apoios. Empresas mais estruturadas têm possibilidade de ter apoio mais especializado, etc. Então vamos lá desconstruindo, vamos lá partindo às postas. Então veja isto. Visto desta maneira, pois temos que treinar e fazer. Mas a verdade, como no início da conversa referia, há esse cuidado, há essa preocupação, e eu posso partilhar, aliás, está no nosso portal, que foram cerca de 1.500 empresas notificadas, nós tivemos menos de 100 infrações. Foram 40 e poucas empresas que não entregaram o plano. Foram 30 e poucos que não implementaram. E apenas 6 que não nos deram reporte daquilo que foi o resultado da implementação. Portanto, aqui, para mim é esperançoso. Eu estou sempre a dizer parabéns aos empresários portugueses que agarraram nisto, tomaram a sério e estão a fazer. Estão a fazer. Esse feedback, há uma grande preocupação e um grande interesse em cumprir e nós, obviamente, nós temos que dar esse apoio porque muitas das empresas têm alguma dificuldade em perceber, mas também, e ainda é o que eu digo sempre, mas é possível, porque outros já conseguiram. Claro, é mesmo isso, é possível. Isso é possível. Agora, na primeira formação, nós temos algumas empresas, agora como é que vamos fazer isto? Alguém dizia, eu tenho 5.000 trabalhadores, como é que eu vou fazer isto? Vai fazer porque já fizeram antes. Há pessoas há empresas que já o fizeram antes. Isto é possível fazer-se. Vai demorar, custa, implica trabalho, claro, mas isto nada se faz sem E um dia destes começamos a partilhar os bons exemplos que se estiverem disponíveis para isso, porque é bom quando nós estamos com dificuldade de achar que é uma enormidade e é impossível fazer-se, e quando alguém fez, torna as coisas mais, então... Eventualmente um reconhecimento público dos bons exemplos, acho que poderia ajudar muito nós até a chegar mais. Já temos o selo da igualdade salarial. Sim, mas que lá está, que ainda não está, parece-me, muito disseminado. Já tem um trabalho muito significativo, mas eu acho que, perdão-me a questão, que é, parece-me que há um caminho a fazer muito mais significativo da abrangência do selo para a igualdade, porque isso vai permitir dar os bons exemplos a seguir. Sim, mas neste momento não dá. O selo para a igualdade é atribuído a todas as empresas que apresentem uma desigualdade salarial. O último foi com base no indicador ajustado. No próximo não sei como é que vai ser, devemos de falar sobre isso, mas temos procurado abranger o máximo possível de empresas. Agora, há uma coisa que nós, por exemplo, alteramos em relação à primeira edição do selo, porque achamos que faria todo sentido, que é limitar às empresas que têm que ter pelo menos um terço do sexo menos representado, porque senão não faz sentido. Quer dizer, tem que haver um termo de comparação mínimo, não é? E por isso foi ajustado. Na primeira edição era a todas as empresas, agora nós tivemos empresas
que ainda por cima nos mandaram e-mails quase que a gozar, vocês sabem quantas mulheres é que têm empresa? Tem uma, não é? Quer dizer, e eu pensei, bem, se calhar isto tem mesmo que ser ajustado, e nós depois ajustamos, quer dizer, isto também é importante nós ouvirmos as outras pessoas, e ajustamos, e realmente para que haja um critério de comparação, as empresas têm que ter pelo menos 1/3 do sexo menos representado, pode ser homem ou mulher. Se tiver só, imagina um cabeleireiro que só tem senhoras, ou uma oficina de automóveis que só tem senhores, nem gera o balanço, não faz sentido, porque não há comparação possível, não. Não, isso claramente, e eu acho que esse caminho tem sido bastante importante. A questão é tentar pensar em que medida é que poderiam ser criados um catálogo de bons exemplos. Mas isso, nós temos caminhado muito para isso. Eu faço aqui o paralelo com a segurança e saúde no trabalho e faço um paralelo com isso. A própria ACT e outros organismos, no caso a OSHA, falando na segurança e saúde no trabalho, difunde as boas práticas e nós estamos aqui no início do caminho. Nós estamos no início do caminho e temos bons exemplos. Eu há pouco, quando estávamos antes aqui da nossa conversa aqui partilhada, eu estava a referir que recebemos de uma empresa gestora de portos um exemplo fantástico, porque saiu a lei, começou a fazer esse trabalho, sem ninguém a notificar. Porque se calhar é membro do IGEN, do Fórum IGEN. Não discute pormenores. Mas, de facto, temos alguns exemplos que nós vamos utilizar até para formação interna dos nossos inspectores e para dizer, ok, podem apoiar as empresas porque desta maneira vai resultar mais. E essa empresa, quando nos apresentou o plano, apresentou um histórico já com um detalhe incrível. Ou seja, é mesmo possível fazer. É mesmo possível fazer. E não foi única, eu estou a falar nessa, mas não foi única, outras tiveram outros métodos. Uma empresa de tecnologia de informação, também ótima empresa, seguiu exatamente, e não é fácil, o guia que a CIT tem publicado. Mas exatamente. Ou seja, é possível fazer. Não, porque eu tenho pessoas a dizer, isto é impraticável. Não, eu digo que não, é possível. E à medida que nós formos aqui maturando, é claro que eu estou a falar aqui em alguns exemplos, porque nós estamos a trabalhar naquilo, nas conclusões da primeira leva, digamos assim, do arranque da implementação desta e da verificação desta lei, e teremos com certeza a oportunidade também de partilhar boas práticas, obviamente com a autorização das empresas, como é óbvio que as queiram partilhar, mas convidar, e vamos ver, porque este é o segundo ano que estamos a fazer esta notificação, e com certeza pelo interesse e pela esperança que eu já disse que foi. Não é uma esperança sem fundamento, é factual. Portanto, vai acontecer, vão estar alertas e vão estar preparados, porque eu acho que a Carla melhor dirá que eu, mas Portugal, de facto, tem uma legislação avançada e estamos muito melhor preparados. Vamos aqui puxar a locomotiva do que falou. Estamos melhor preparados para a diretiva. Por exemplo, uma das dificuldades e como eu tenho ido a reuniões do Grupo de Trabalho da Comissão Europeia, nós temos a base estatística relatório único. Os outros países da União Europeia, a dificuldade com que se deparam agora, como é que vão fazer esse apuramento? Eles estão com essa dificuldade, embora a diretiva diga que tem que ser feito o relatório, mas também se pode considerar os dados administrativos, mas esse tem sido um dos objetivos, porque a maior parte dos países, com exceção da Alemanha, que tinha uma lei, eu sei disso porque na altura, quando a lei foi aprovada, eu estava, há pouco referiu que era deputada, eu estava na Assembleia da República, aliás, na altura até fui primeira subscritora de um projeto de resolução, precisamente para que o Governo adotasse medidas de promoção da igualdade salarial, por isso tenho alguma responsabilidade também. Agora estou um bocadinho a provar do resultado daquilo que fiz, e por isso nós temos verificado que, de facto, nós já temos uma parte do caminho. Agora, há uma coisa que também ainda temos que fazer, que é o setor público, que esse é outro problema, porque a diretiva também se aplica ao setor público. Sim, e isso nós, é uma novidade. E nós, no setor público, ainda não temos nada, ainda não temos, a Lei 60 não se aplica ao setor público. Mas já agora, aproveitava também para referir, porque há pouco me esqueci, que a CIT desenvolveu, no âmbito de um projeto financiado pelo mecanismo de e-grants, uma norma de gestão, um sistema de gestão
para a igualdade remuneratória entre mulheres e homens, que está disponível para compra desde junho de 2023, precisamente, foi no ano que ocorreu a primeira notificação, e que vai permitir às empresas que assim o entendam implementar este sistema de gestão e apoiar todo o processo de avaliação e de transparência salarial, ou seja, há todo um caminho determinado por esta norma, que aliás é inspirado na norma islandesa, que foi também a inspiração da nossa Lei 60, e por isso também é mais um instrumento de apoio a quem queira começar a fazer este caminho. E vamos construindo mais. É absolutamente notável o trabalho que têm desenvolvido nesta área, porque estou certo que sem o vosso apoio, até numa vertente pedagógica, numa primeira fase, seria muito difícil assegurar a adesão dos destinatários. Acho mesmo que os empresários estão de parabéns. É o que eu acho com toda a sinceridade e factualmente. Eles estão de parabéns. Porque investiram, estão a investir, estão-se a interessar, e os números que eu dei dos resultados dos procedimentos inspectivos que foram, e não admito advertência, a expressão em frações graves e integrados, é revelador. Portanto, são os empresários que estão de parabéns. Nós, claro que temos aqui as responsabilidades que são grandes, são próprias da administração pública, cada uma na atribuição que tem, mas de facto o grande trabalho e empenho foi deles, e eles é que estão de parabéns. E também basta ver o número de participantes nas várias ações. Sim. Eu ainda, por exemplo, há 15 dias estive numa ação promovida no âmbito deste tema, onde estiveram 200 pessoas em formato presencial, agora vai haver uma também em Lisboa, e nestas ações da CIT têm estado perto de 200 pessoas em cada uma das três. Ou seja, é demonstrativo que há um interesse e uma vontade também em perceber o que é que tem que fazer. E de se alinharem pelos objetivos. Sim. É muito positivo, tem sido muito positivo. Relativamente ao objetivo, acho que estaremos todos de acordo com a necessidade de o alcançar. A questão vai ser sempre como é que lá chegamos e o que é necessário para o fazer, porque duvido que haja alguém que esteja contrário ao objetivo da diretiva da igualdade ou da transparência salarial. Nós também estamos convencidas que ninguém está contra. Nada. E não é por sermos mulheres. Ninguém está contra, é mesmo porque todos ganhamos quando temos uma justiça no local de trabalho. Quando o tratamento é justo e é aquilo que a lei determina, porque é isso que está aqui em causa, no caso da ACT, que tem que aplicar a lei. Todos ganham. As empresas ganham com isso. Ganham em todos os níveis. Eu estou a falar em termos económicos, não estou a falar só do o bom ambiente de trabalho que gera retorno, a retenção de talentos. Estou a falar num ambiente de trabalho que é produtivo, porque é justo, porque é inclusivo, porque é igual, porque tem oportunidades iguais. Portanto, os empresários estão de parabéns. Nós temos um grande caminho para fazer, mas temos mesmo que o fazer. E vamos aprendendo todos uns com os outros, estamos sempre a evoluir. Estamos a construir uma ferramenta, provavelmente quando estiver feita, a CIT já está com outro projeto e a desafiar outra coisa para ajudar aqui a apoiar. E a CIT é igual, tentando, porque o nosso objetivo é que a lei se cumpra. E usando os instrumentos que a ACT tem para fazer cumprir, como é óbvio. Senão uns trabalham, os outros vão à boleia, e não pode ser. Muito bem. Doutora Fernanda Campos, doutora Carla Tavares, muito obrigado pela vossa participação. Foi muito rico o debate que tivemos aqui. Eu aprendi muito, tomei muitas notas mentais. Portanto, agradeço pessoalmente também por isso a vossa disponibilidade. Muito obrigado e contem connosco para aquilo que precisarem também para ajudar a disseminar este tema da igualdade, porque acho que é muito importante e temos um caminho importante a fazer nos próximos tempos. Foi um gosto enorme. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado pelas vossas reflexões e partilha de ideias sobre a transparência e igualdade salarial. As dúvidas, as inquietações, as dificuldades devem ser a força motriz da adaptação das organizações, sem esquecer o dever de criação de condições não apenas jurídicas para alcançarmos um mundo laboral mais justo e equitativo, o que não existe com disparidades salariais injustificadas ou, no polo oposto, com empresas estranguladas e sem capacidade de inovar, de crescer e de se desenvolver. Podem seguir-nos na Apple Podcast, no Spotify e no YouTube, bem como enviar-nos as vossas questões, sugestões e comentários. Até à próxima semana.